Graça e paz, irmãos. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, verso 26 ao 30. Estava meditando sobre esse texto tão importante, texto que, na verdade, foi a fala do Senhor Jesus Cristo há quase 2000 anos atrás. Eu ouvi um hino aqui nesta noite, que a Daiane louvou aqui com a Evelyn, com a Ingrid, dizendo o seguinte, que Deus está preparando a cidade santa. Para quem? Para quem? Para os santos, para os crentes. O Senhor está preparando a cidade santa para os crentes. Se a cidade é santa, os crentes logo estão se esforçando para estarem de acordo com o que Deus espera de nós para poder habitar nesta cidade. E o que me chamou a atenção, meditando nesse texto, foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Está lá, Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, ou quando o Filho do Homem voltar. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será também nos dias quando o Filho do Homem voltar a esta terra. Então, isto é importante para nós estarmos acompanhando. Jesus, ele validou o dilúvio. Pode ser que tenha as pessoas que duvidem que o dilúvio aconteceu, mas Jesus diz que o dilúvio existiu. Se Jesus disse, está dito. Né? Também ele disse sobre a cidade de Sodoma e Gomorra que foi destruída. Jesus validou esse acontecimento lá nos dias de Ló. A cidade foi destruída, desceu fogo do céu e enxofre destruiu. Inclusive, se você for hoje lá na região do Mar Morto, você vai, no sítio arqueológico, você vai ver resíduos da cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Ali não tem vida naquele lugar, tem muito sal, tem muito enxofre, e isto comprova, inclusive, arqueologicamente, o texto sagrado. E esse que nós lemos em Lucas capítulo 17, ele fala sobre Noé e fala sobre os dias de Ló. Todos estavam casando, compravam, vendiam, comiam, bebiam. Até aí, gente, não vejo problema nenhum. Né? Todos casando, todos plantando, comendo, se alegrando, edificando, todos vivendo a vida. Olha que bacana, como é que Deus iria destruir o mundo se todos estavam bem? Se todos estavam trabalhando dignamente? Se todos estavam casando, e casando inclusive com o sexo oposto, indivíduos héteros? Na verdade, não estava indo bem. Nos bastidores, as coisas estavam totalmente contrário aos preceitos da palavra de Deus. Quando a gente lê o texto imediato, parece que os homens e as mulheres estavam casando normalmente, parece que as pessoas trabalhavam legitimamente, comiam, bebiam moderadamente, parece que as crianças estavam tendo segurança e eram guardadas pelo seu estatuto, o estatuto da criança e do adolescente. Parece que o estatuto do idoso valia, parece que a lei Maria da Penha valia. As pessoas parece que viviam em paz, parece que o governo não tinha corrupção. A gente lendo o texto imediato, simplesmente veio o dilúvio depois. Simplesmente a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Não.
Tinha muita coisa acontecendo nos bastidores. E Jesus disse que o que aconteceu com aquela sociedade antes do dilúvio e o que aconteceu com aquela sociedade de Sodoma e Gomorra nos dias de Ló, estaria acontecendo também nos dias que iriam anteceder a sua vinda. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Daí a gente precisa verificar que tipo de sociedade nós estamos vivendo. Naquela época, as sociedades estavam secularizando tudo que era contrário aos preceitos divinos. O que é secularizar? Em nome da cultura, pegar um fundamento bíblico, uma ética religiosa, um direcionamento de Deus e transformar ele em algo secular, em algo cultural. Ou seja, é Deus se adaptando à cultura dos povos. Ou então, é os fundamentos da fé cristã se adaptando à ideia de sociedade. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Secularizar a fé. Secularizar aquilo que tinha moral religioso, onde se transformou em algo natural. Então, o contraditório em relação à palavra de Deus está sendo secularizado, está sendo normal. Daí a gente começa, então, a perceber na fala do Senhor Jesus que nós estamos próximos da sua vinda. Aquelas sociedades antes do dilúvio e também na época de Ló, era uma sociedade corrupta. As suas orgias eram regadas a comida, vinho e drogas. Naquela época já tinha drogas. As crianças não eram respeitadas, as crianças eram oferecidas. As crianças eram, muitas delas, queimadas vivas, ou sendo oferecida para uma entidade. O sexo, ele era visto como algo cultural, algo divino, algo de fertilidade, de fecundação e assim por diante. Então, as questões sexuais, as orgias da época, eram muito ligadas aos deuses da época, era algo normal. Os adolescentes, desde cedo, aprendiam todo tipo de aberração sexual. Os casamentos eram de pessoas do mesmo sexo e havia todo tipo de depravação que a gente tem coragem de falar algumas delas. Por quê? Porque tudo se tornou secular, se tornou normal. Normal. Não havia o respeito para os mais velhos. Não havia respeito um para com o outro. Eram sociedades dignas de serem destruídas. Aquela antes do dilúvio e aquelas nos dias de Ló. Diz a palavra de Deus que do dilúvio só foram salvos 8 pessoas. Noé, sua esposa, e os 3 filhos com as suas respectivas esposas. Só 8 pessoas. De toda a humanidade daquela época. Já nos dias de Ló, não tinha sequer 5 justos. Abraão quis, inclusive, interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho Ló estava morando lá. Ele havia ouvido de anjos que passaram por ali, que se hospedaram na casa de Abraão, que aquelas 2 cidades iriam ser destruídas, e Abraão foi interceder. Deus, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Deus respondeu para Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir as cidades. Deus, se tiver 45, também não destruo. Se tiver 40, não destruo. Deus, permita-me perguntar, se tiver 30, não vou destruir as cidades. Se tiver 20, também não. Deus, ainda, deixa eu fazer a última pergunta.
se tiverem 10 pessoas em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir a cidade? Deus respondeu, de certo não destruirei, se tiverem ali 10 justos. Daí, a gente vê onde a família de Ló estava inserida. E Abraão ali já não intercedeu mais. Ele viu que o nível daquelas duas cidades tinham chegado diante de Deus na maior perversidade. E Deus agora iria sentenciar as duas cidades, Sodoma e Gomorra, como sentenciou a humanidade antes de Noé. Aquelas sociedades, ela estava muito longe do que Deus esperava delas. E Jesus, ele disse o seguinte, quando o Filho do Homem voltar, alguns sinais vão anteceder a vinda dele. E ele falou de violência, de peste, de fome, de guerras, de pai contra filho, filho contra pai, e a secularização da fé. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade que está muito próximo daquela antes do dilúvio e daquelas de Sodoma e Gomorra. E foi dito pelo Senhor Jesus que eles casavam, davam em casamento, comiam, bebiam, e parece que tentavam viver a vida. Isso acontece muito com a gente está tentando viver a vida. Você está tentando acordar de manhã, ir para o trabalho e voltar à tarde. Você está fazendo de tudo para levar teu filho, tua filha para a escola, e acreditando que à tarde eles estarão contigo. Nós estamos vivendo a vida neste mundo assim, sabendo de tudo que está acontecendo, mas nós estamos tentando viver a vida normalmente. Mas as notícias nos cercam. As notícias estão aí. A violência hoje está a 50 metros do seu portão. Talvez se eu perguntar aqui, quantos já foram assaltados? Se a gente for perguntar, quantos já foram ofendidos? Por nada. Quantos já têm conhecimento de atrocidades? Nós estamos vivendo os dias que Cristo, Ele logo há de se manifestar. Em nossos dias, nós tentamos fazer com que tudo esteja normal. Mas, gente, nós vivemos numa sociedade que nos últimos 100 anos teve as duas maiores guerras, as duas guerras mundiais, onde morreram mais, somando as duas, mais de 100 milhões de pessoas morreram nestas duas grandes guerras. Nós estamos numa geração que há pouco tempo saiu de uma Segunda Guerra Mundial. Nós vivemos tendo a compreensão, o conhecimento dos últimos anos de terríveis terremotos, catástrofe, fome, violência, sem falar de corrupção. Nós vivemos um dia onde é normal defender o bandido. Hoje em dia muitas pessoas falam, eu tenho um amigo do PCC. Cara, você nunca pode respeitar a questão da violência. Um dia alguém falou para mim assim, João, os caras lá querem fazer um dia das crianças lá, dá para a igreja fazer com ele? Eu falei, não posso me associar a eles. Como é que a gente vai fazer um dia das crianças misturando cesta básica com crime? Nós vivemos um dia em que defender o bandido parece que é normal, em que é certo ser malandro, tomar vantagem, é a valorização do contraditório. Nós vivemos um dia onde você tem que ter um celular, R$50 no bolso, porque alguém precisa do seu trocado, do teu celular, para poder tomar uma cerveja no final de semana. Nós vivemos esse dia. Que a culpa deles não tomarem a cerveja é o celular que você não quer entregar. E quando não entrega, você corre o risco de perder a sua vida. Nós vivemos um dia onde idosos são arrastados
Nós vivemos dias onde a mulher briga com o marido, esquarteja ele e põe na mala. Nós vivemos dias onde crianças são lançadas pelos pais, sabe lá de que andar para baixo. Nós vivemos esses dias onde pais estão abusando do próprio filho. Poucos dias atrás, o pai abusou de uma criança que não tinha sequer 1 ano de idade. Matou a criança. Nós vivemos dias de insensibilidade. Nós vivemos dias onde estamos fazendo com que seja normal as coisas que são contrárias aos preceitos de Deus, e os preceitos de Deus como se fossem coisas que nos incomodam. Um dia alguém falou o seguinte: por que aqui fala tanto de oração? Por que aqui se prega tanto? Por que aqui fala que tem que orar? Porque aqui é uma igreja. O que nós falaríamos aqui? Vivemos numa sociedade muito ruim, onde nós temos um estatuto para crianças e adolescentes que não vale. Nós temos lá a Maria da Penha, que não protege as mulheres. Nós vivemos dias onde, só em 2021, foi quase 30 milhões de ocorrência de violência contra pessoas. Violência contra um bem físico, ou então violência sexual. Nós vemos, gente, é quase 30 milhões de ocorrências, fora aquelas que as pessoas não prestam queixa. Nós estamos vivendo nessa sociedade, onde tem um estatuto para o idoso. Na verdade, o idoso atrapalha. É como se as pessoas não ficarão velhas um dia. Nós vivemos um tempo complicado de insensibilidade. Daí a gente vai no texto bíblico e Jesus fala: olha, como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, assim também será nos dias em que o Filho do Homem há de voltar. Nós vivemos em um país tentando ser normal, tentando se alegrar com os que casam, de acordo com a palavra de Deus, trabalham e tentam viver a vida. Mas nós vivemos num país onde morre por ano mais de 40 mil pessoas, morre por ano por morte violenta. Sabe o que é mais de 40 mil pessoas? E a gente vai acompanhando e vai vendo esta inversão. Há poucos dias atrás, uma mulher com problema mental parou o carro dela lá e pegou um mendigo lá e teve relação, vocês sabem. Daí, poucos dias depois, o homem foi visto como um herói, um cara, não sei o quê, para frente e tal, com mais de 600 mil seguidores, e a mulher internada em um hospital psiquiátrico. Uma sociedade extremamente machista, onde vereadores dizem que estão cuidando, defendendo a sociedade, viaja para um outro país e fala o seguinte: eu ainda vou voltar para cá para pegar essas mulheres porque elas são pobres, que não têm a sensibilidade de ver aquelas famílias perdendo seus maridos para a guerra. Mas a gente não pode perder de vista que nós estamos em uma sociedade igual àquelas antes do dilúvio e dos dias de Ló. Recentemente, quem pode pensar nisto? Um anestesista, um médico, que gasta anos da sua vida estudando, que não é fácil passar em medicina, estudar, e na hora do parto, cercado pelos seus colegas de trabalho, abusando das mulheres na hora do parto. Que sociedade nós estamos vivendo? Daí, no outro dia, mais de 10 mil pessoas estavam seguindo o canal deste médico. Eu quero conhecê-lo melhor. E quando você faz algo do bem, para o bem, raramente tem pessoas que querem te seguir. E pessoas ainda brigando pela liberação da droga. Já foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a liberação da maconha. Aumentou o índice de pessoas depressivas, de pessoas que trouxeram
problemas no trânsito, que tiveram problemas em casa pelo uso da droga. A coordenação motor, os grandes psiquiatras falando a respeito. Lá eles estão repensando tudo isto, porque lá depende de estado para estado, e aqui no Brasil, as pessoas lutando para que a droga seja liberada. A gente sabe o quanto é difícil tirar uma pessoa do crack. Como igreja a gente sabe isso. Tirar uma pessoa da cocaína, tirar uma pessoa do álcool, como é difícil. E pessoas que representam, entre aspas, a sociedade, com milhares de votos, procurando a liberação da maconha. Há projetos, gente, aqui, projetos aqui, no nosso Brasil, tentando passar para que as pessoas casem com crianças de 7 anos de idade, a partir de 7 anos de idade, que criança com 7 anos de idade, mulher, seja dada em casamento, como funciona na Arábia Saudita. Tem projetos tentando passar aqui. Tem famosos dizendo o seguinte, olha, tem que ter uma lei onde as pessoas podem ter relações sexuais mesmo consanguíneas. Pais com filhos, filhos com a mãe, tanto faz. Tem projeto para isso. Nós vivemos dias difíceis, onde se mata-se por qualquer coisa, divorcia-se por qualquer coisa, desrespeita-se por qualquer coisa, não importa a idade, onde os filhos matam o pai, como aquela Richthofen que trouxe namorado em casa e o outro para matar os pais à marretada. E outra, esses grandes acontecimentos viram livros e filmes. Vou fazer um livro da biografia da maldita que matou o pai e a mãe. Que não demora muito tempo, é liberada no dia do pai e da mãe, porque o preso tem direito no dia do pai e da mãe para poder ter uma saidinha. Como é que pode alguém ter a saidinha no dia do pai e da mãe que ele matou? Que mundo é este que a gente vive? Um tempo atrás, eu me lembro, minha sogra ainda era viva, ela tinha 90 anos de idade, tinha minha esposa, estava, né, daí tinha um vizinho lá tocando um funk com aquelas palavras terríveis. Eu falei, rapaz, você não pode tocar isso, você está desrespeitando a tua mulher, você está desrespeitando estas mulheres aqui. Ah, tá, eu falei, um dia você vai casar. E quando você tem uma filha, eu quero ver se você vai tocar isso para ela e para a tua mulher. Porque as pessoas olham a filha do outro, ou então a mulher do outro, a mulher, seja o que for do outro, como se fosse objeto dele. Ou vice-versa. Tem muita gente querendo pegar o marido da outra. Porque as coisas hoje não tem mais ética, não tem mais a questão da moral, a questão da sensibilidade, do respeito. A pessoa corre o risco porque ele vê tantas ocorrências idênticas que ele é mais um na estatística. E se a gente for ver as novelas e filmes, tudo está em torno deste jogo de traição e assim por diante, da maldade, onde o mocinho só vence no finalzinho, porque durante a novela inteira ele é martirizado. Parece que tudo está normal e Deus está vendo os bastidores da humanidade. O que é os bastidores da humanidade? Está aqui o João Vieira, é o que apresento para vocês. Mas a minha grande verdade é os bastidores que vocês não sabem, é o que Deus sabe a meu respeito. Aí está o verdadeiro João. Aí está o verdadeiro Antônio, Maria, José. Porque olhando o texto imediato, aquelas sociedades comiam, vendiam, trabalhavam, casavam, davam em casamento, mas lá nos bastidores da população antes do dilúvio e na época de Ló, chegou diante de Deus e Deus falou, eu me arrependo de ter feito homem em relação, na época de Noé, em relação
a sociedade na época de Ló, Deus só não destruiu pelo dilúvio, porque ele havia feito uma aliança: não destruirei a terra de novo com água. Mas desceu fogo em Sodoma e Gomorra. Nós vivemos isto. Vivemos um tempo de insensibilidade, onde a gente fala: meu Deus, será que é verdade isto? Será que é verdade o que eu estou vendo? E a gente precisa entender que a gente vive nessa sociedade, na sociedade a mesma da época de Noé e na época de Ló. A questão é o que nós estamos fazendo para entrar naquela cidade que foi cantada aqui. Deus está preparando uma cidade santa. Para quem? Para qualquer um? Daí eu preciso me perceber nesse contexto e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo para morar nessa cidade? Daí a leitura dos bastidores. Sabe, assim, bem aberto e cru, patente diante de Deus. Deus olha essa deseçu aqui, ó. As nossas obras fazem com que as pessoas glorifiquem a Deus, as pessoas. Mas a grande verdade da deseçu é aquele que Ele nos conhece, cada um por dentro. Nossas virtudes, nossas limitações e o teu esforço para procurar entrar nessa cidade. E vivendo numa sociedade como nos dias de Ló e na época de Noé, gente, era desafiador, porque aquilo contaminava, aquilo contagiava, aquilo fazia com que, sabe, fosse tudo secularizado, os preceitos de Deus fossem secularizados. Gente, não é, vamos adaptar o que Deus quer ao que é do interesse de todos. E deu no que deu. Nós precisamos ser aquela igreja dos bastidores, que Deus sabe quem somos, e não aquela igreja que a gente se esforça para se apresentar, e muitas vezes não é a leitura que Deus faz. Os bastidores do dia de Noé, antes do dilúvio, dos dias de Ló, eram terríveis. Aquela sociedade se tornaram insípida e foram pisadas. Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás, agora fazendo referência para a igreja. Porque, gente, o dilúvio não curou a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim como também o povo que saiu do Egito, debaixo de prodígios, os prodígios não foram suficientes para tirar o Egito do coração daquele povo. O povo era insensível demais. Você quer ver? Por que Moisés e Arão não entraram na terra prometida? Porque o povo estava com sede, exigiram de Moisés e Arão água. Nós saímos do Egito para morrer de sede nesse deserto, gente. Moisés e Arão tinham acabado de perder a irmã. Miriam tinha morrido. Miriam tinha morrido. Moisés estava ali com Arão e irmão ainda, sabe, no luto da irmã. O povo chegou e falou: Moisés, nós temos um negócio para falar com você. Daí Moisés, quem sabe, pensou: eu acho que eles vão me dar as condolências. Nada. Os caras chegaram para Moisés e Arão e falaram: nós estamos aqui no deserto com sede. Nós queremos água. Era melhor estar no Egito do que aqui. Daí Deus falou com Moisés: Moisés, vai lá e fale para a rocha. E a rocha vai dar água, e esse povo vai beber água. Moisés foi lá com Arão. Moisés pegou a vara, sabe? Pá! Pá! A rocha deu água. Só que Deus falou: você bateu irado, você não me obedeceu. Você não vai entrar na terra prometida. A insensibilidade do povo pode tirar até vocês, cada um de nós, do que Deus espera de cada um de nós. Porque as pessoas exigem de vocês e não estão nem aí para as tuas perdas, para as tuas dores. Daí você, legitimamente,
com o coração dolorido pelas questões da vida, você acaba tomando uma precipitação e você sai fora da direção de Deus. E a violência vai se expandindo no mundo. E a gente olha para a igreja. Gente, a única coisa que faz com que a violência não atinja o seu ápice, e outras coisas mais, é o papel da igreja como sal e luz. Se a igreja deixar de ser luz, se a igreja deixar de ser sal, o mundo apodrece e a violência vai bater na nossa porta. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra, e se o sal for insípido, não serve mais para nada, a não ser pisado pelos homens. Era assim mesmo. Sal é para tempero, é para salgar, mas o sal, quando não salga mais, pelo menos na época de Jesus, que nevava, e ainda neva lá em Jerusalém, aquele sal era lançado na rua para poder descongelar, como é que diz? Derreter a neve. O sal insípido era jogado então na rua e a neve descongelava, derretia, e os homens pisavam, porque era o caminho deles. Jesus falou: olha, se o sal for insípido, os homens vão pisar nele. É isto mesmo. Talvez seja por isso que nós estamos sendo quase que pisados, porque de repente a gente espera muito da igreja e menos de nós mesmos. Menos de nós mesmos na oração, menos de nós mesmos na devoção, menos de nós mesmos por nós mesmos. A gente cria muito expectativas. Nós vivemos em um tempo onde as igrejas promovem tantas coisas como se os bastidores não contassem. O que importa é a reunião, o que importa é o movimento, o que importa é isso. E os bastidores que Deus está vendo? Porque na nossa ótica é isto que importa, e Deus, o que Ele olha é nós por dentro, é a igreja por dentro. Daí a gente vive numa sociedade em que o povo não quer Cristo, quer a recompensa. Vivemos tempo onde os crentes buscam recompensas, damos oferta por recompensa, congregamos por causa da recompensa, e só estamos na igreja se tiver alguma coisa que compensa. Este é o tempo. Será que compensa? E qual a minha recompensa? Então Deus, Ele olha lá de cima e vê uma população que busca recompensas, que não está disposto a perder nada. Que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Eis que vos digo, o caminho estreito é o que leva para salvação e eternidade, mas o caminho largo é o que leva para a perdição. E a gente começa a fazer esta análise pela palavra de Deus, e vendo que não é bem assim da recompensa. A gente sabe que o reino de Deus pode nos dar muito, mas quando o reino de Deus nos tira, principalmente quando nos tira o que é ilícito, a gente acha ruim. O pastor Darlan lembrou esses dias sobre Gadara, os endemoniados de Gadara. Jesus chegou naquele território onde tinha os endemoniados lá. Tinha um caminho mais curto para chegar lá na cidade que ninguém podia andar. Os endemoniados que estavam lá, e tinha dois, né? E um era mais violento que o outro. O povo temia esse endemoniado. Ninguém ia pelo caminho daquele endemoniado. Jesus entrou em Gadara, libertou aqueles endemoniados. É verdade que os espíritos daqueles endemoniados, ou principalmente daquele que falava mais, foi para os porcos e precipitou os porcos ribanceira abaixo. Aqueles homens ficaram aterrorizados. Por quê? Porque Jesus libertou aquele endemoniado que fechava o caminho? Não. Eles ficaram aterrorizados, porque os demônios entraram nos porcos deles e deram prejuízo para eles. De uma vez agradecer a Cristo, expulsaram Cristo de Gadara. Às vezes o reino de Deus nos tira o que é ilícito,
e a gente briga com Deus. Deus tira de nós tudo que é ilícito. Tudo que é ilícito Deus tira. E eu pergunto, nós estamos dispostos a perder o que é ilícito? Aqueles habitantes de Gadara não aplaudiram Jesus, não glorificaram por ele abrir o caminho. Na verdade, eles encrencaram com Cristo e quiseram inclusive apedrejá-lo. Sai da nossa terra, porque fizesse com que os nossos porcos descessem precipício abaixo. Ou seja, aquele povo era melhor fazer um acordo com o inimigo do que viver a libertação do Cristo. Às vezes, tem muitas pessoas que preferem viver esta vida do que viver uma vida legítima com Cristo, mesmo que ela traga prejuízos e perdas. E é bom a gente perder tudo que é ilícito, porque o diabo é o pior agiota que tem. Então Jesus, ele falava o seguinte: olha, ainda tem cidades piores do que aquela de Sodoma e Gomorra. Tem, por exemplo, as cidades de Corazim e Betsaida, porque Jesus quis operar milagres ali, quis libertar pessoas ali, quis curar pessoas, quis levar as boas novas naquelas cidades, e eles não quiseram. Jesus disse: olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para estas cidades, porque mesmo tendo visto o que viram, não se arrependeram. E eu, me vendo no texto, eu falo: meu Deus, nós vivemos numa sociedade mesmo idêntica já à dos dias de Noé, dos dias de Ló, e daquela também de Corazim, na região de Tiro, Betsaida. Nós vivemos também, porque hoje Deus faz tanto por nós e nós não enxergamos Deus. A gente esquece rápido das coisas de Deus. Jesus quis operar naquelas cidades e eles não creram, e Jesus operou e eles não creram. Jesus quis operar mais e eles não creram. E às vezes a gente vê Deus realizando tantas coisas nas nossas vidas, com a família. Estamos aqui, depois de 2 anos de pandemia, nós estamos aqui, e ainda é como se tudo nos faltasse. Lá no Velho Testamento, o povo de Deus se acostumou com o maná. Pensa comigo, gente, desde quando chove comida? Alguém já viu chover comida? Já choveu arroz, feijão? Nunca. Pois é, choveu durante 40 anos maná no deserto. Eram sementes que caíam, que dava para fazer tipo pães de mel, está entendendo? Eu tenho certeza que tinha tantos nutrientes ali, porque o povo comeu aquilo e continuou tocando a vida. Ninguém teve falta de ferro, de minerais no organismo, porque o que Deus dá, abastece. E o povo falou para Moisés: Moisés, a gente está cansado de comer esse maná. Ah, é maná, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como se não bastasse, na sexta ele manda dobrado, para a gente comer no sábado. A gente briga com Deus com o maná que Ele está dando. E aquele povo se acostumou com o maná, e brigaram com Moisés, dizendo: a gente está cansado desse, nos dá algo novo. A gente quer carne. A gente quer provar os temperos do Egito de novo. Moisés, é assim. Até o pão do Pai Nosso a gente não quer mais. Pai nosso que estás no céu, pão nosso de carne. Não, pão não. Não, pão não. A gente não quer mais o maná, não quer o mesmo pão. A gente quer agora uma igreja inclusiva. Saiu recentemente a Bíblia inclusiva, a Bíblia teológica inclusiva, porque agora, o que é inclusiva? É inclusiva assim, é uma Bíblia adequada para este momento de secularização que nós estamos passando, onde as questões de moral pela Bíblia, pela religião, não, isso aí é relativo. Então, criar uma Bíblia inclusiva, teológica, onde pessoas do mesmo sexo podem casar e tantas outras coisas, está entendendo? Então, criar uma Bíblia inclusiva, onde todos são bem-vindos da maneira que estão. E vai secularizando as coisas de Deus, vai secularizando.
A gente vive dias difíceis nessa sociedade, onde aquela mulher Anita representa todas vocês, mulheres. Nós vivemos uma sociedade onde, em 1980, a mulher mais bonita do Brasil era aquela Roberta Close, aquela mulher trans. Que direito da mulher é esse, que ainda hoje, nesta sociedade, as mulheres ainda são martirizadas pela própria mídia? Nós vivemos dias difíceis, de insensibilidade, onde as pessoas não se respeitam. A gente vive um tempo de secularização tão distante do que Deus espera de nós, que só falta Jesus vir. Não é tempo mais de examinar ninguém. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Não perca o seu tempo querendo examinar as pessoas. Examine você mesmo. Faça como Josué. Ele falou assim para o povo que servia a Deus e ocupou a terra prometida. Falou: olha, nós estamos aqui nessa terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus jurou aos nossos antepassados. Está todo mundo aí. Agora é o seguinte: escolham a quem servais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou falar uma coisa para você: é tempo de você gastar tua força com a tua casa, não se preocupa com a do outro. Não perca tempo em examinar o outro. Vai no conselho de Paulo, vai participar da ceia, examine a ti mesmo, examina você mesmo, dá um mergulho lá dentro, se perceba, enalteça as tuas virtudes, e fala: Deus, aqui estão as minhas limitações, aqui estão os meus desafios. Olha, Deus, é isso. Então a gente já não tem mais tempo para examinar nós mesmos, quem dera ficar medindo os outros. Acabou esse tempo. A gente nunca pode exigir a santidade do outro, aquela que nós não temos. Não exija do outro o que eu e você não tem. Não diga que o outro teria que ser mais, quando a gente é infinitamente menos. Porque Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? A nossa fé está se esvaindo, gente. A fé está esvaindo porque nós vivemos em uma sociedade enferma, onde a violência bate à nossa porta, repetindo, onde você não pode andar 50, 100 metros, onde qualquer celular que está aí na mão de cada um, se não tiver bloqueios, todo mundo vai ver o que não deve ver. Criança, adolescente, pessoas casadas ou não. Está aí, na palma da tua mão. Aquilo que era restrito a 18 anos para cima, em algumas décadas atrás, hoje qualquer adolescente tem na palma da mão e faz de conta que os pais não sabem, faz de conta. Nós vivemos um tempo de enfermidade da alma, enfermidade do espírito, e a nossa fé vai se esvaindo. Daqui a pouco nós estamos numa sociedade como aquelas de Noé, como aquelas de Ló. Deus tirou Ló e sua família lá de Sodoma e Gomorra. A mulher dele olhou para trás, virou numa estátua de sal, né? As duas filhas, somente com o pai, disse: poxa vida, se você ler o texto, você vai ver que elas estavam certas para casamento, porque fala dos genros. E ela sai com o pai, vai para a terra lá de Zoar, depois eles vão para uma caverna, vai para a montanha. As duas moças falam o seguinte: olha, nós não temos filhos para dar continuidade ao nome do nosso pai, vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o pai. E as duas moças embebedaram o pai, tiveram relação com o pai, engravidaram do pai, cometendo incesto. Elas saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra ainda estava no coração delas, porque cometeram incesto em nome de uma possível ética. Se elas fossem espertas, lá na família do tio-avô Abraão, tinha muitos homens que elas poderiam casar com eles, mas estava lá dentro. Gente, eu posso garantir para vocês,
Nós estamos nesta igreja, nós estamos na presença de Deus, em nossas orações, lendo a nossa Bíblia, trabalhando, fazendo, por onde, mas todos nós temos o desafio todo dia de não sermos contaminados por tudo que está aí, longe, do outro lado do portão e na palma da nossa mão. Nós vivemos em um tempo difícil, de muita fraqueza espiritual, onde as pessoas não têm força para estar na igreja, não têm força para estar na oração. E não é só a irmandade não, nós obreiros sentimos este peso também. Nós vivemos nesta sociedade. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, que precisamos ter a certeza, a convicção do cristão que somos, de acordo com os preceitos da palavra de Deus, no conselho de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando o Senhor Jesus fez revista nas 7 igrejas do Apocalipse, por exemplo, para uma das igrejas, a igreja de Sardes, ele disse, eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e arrepende-te. Para a igreja de Laodiceia, ele disse, eu conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, quisera fosse frio ou quente, mas é morno. E ele vai recomendando, e estas mesmas falas é para cada um de nós, para medir a nossa temperatura, para ver o esforço que estamos tendo, e a gente precisa, resistir. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo. Veio o dilúvio, veio fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, onde parecia estar tudo normal, veio a destruição. Assim também será nos dias do Filho do Homem, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Não falta mais nada, gente. Quem tem ouvidos, ouça, segura a tua coroa, mesmo na tua fé pequena, continua firme, continua orando, procure fazer por onde. Não confie na sociedade que está aí fora, não. Não confia nos líderes aí colocando toda a tua fé, seja naquele que está aí, que já tem uma história, que é aquele que todo mundo chama de mito. Confia na palavra de Deus, confia naquilo que Deus deu para cada um de nós. Deus não precisa de nenhum defensor. Quando alguém quis bater de frente com Deus, ele fez, por exemplo, Nabucodonosor virar bicho, virar animal. Quando Herodes o Grande quis confrontar Deus, foi comido de bicho. Hoje a gente está defendendo Deus, porque Deus está cansado de uma cadeira velhinha com bengala, cochilando, e às vezes perde alguns acontecimentos na terra. Deus não precisa de defesa. A gente, é claro, como cidadão, devemos procurar as coisas que têm a ver com os preceitos da palavra de Deus, mas chegou o tempo, gente. Chegou o tempo da gente se recolher em família, você que tem sua família, tua esposa, teu esposo, teus filhos, está ali junto, orando junto, meditando na palavra, ali, ó, se guardando, ali, ó, combatendo, porque os dias são difíceis, nós só estamos esperando Cristo vir, nada mais que isso. Se ele ainda demorar alguns anos para vir, continua firme, continua examinando a si mesmo, continua pedindo ajuda quando tem que pedir ajuda. Olhe para você mesmo, para a sua casa, para a sua alma, e continua defendendo a sua fé, porque são os dias que nós estamos passando e a gente não pode deixar de ler o que Jesus disse, como foi nos dias de Noé e de Ló, assim também será nos dias que o Filho do Homem há de voltar. Gente, não precisa cumprir mais nada, só precisa Jesus vir. E nós precisamos estar firmes nos fundamentos. Aquele hino que foi cantado aqui, Deus está preparando uma cidade santa. Para quem? Para os moradores de Sodoma? Para a sociedade da época dos dias de Noé? Não. Para aqueles que estão se esforçando, para aqueles que estão procurando estar em sintonia com a palavra de Deus, mesmo com as suas limitações, seus desafios. Mas nós vivemos este tempo de defesa de fé, tempo que a gente precisa dizer como Josué,
eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Vamos continuar lutando para isto. Ficamos em pé. Que Deus te conserve firme até aquele grande dia. Coloque a mão no coração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por esse momento que o Senhor tem nos dado de reflexão. Trouxemos aqui a memória da fala do teu filho quando esteve conosco há quase 2000 anos atrás. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado. Sê, Senhor, na vida de cada um dos seus que aqui está, nos desafios, Senhor, como família, nos desafios do trabalho, nos desafios, Senhor, como cristãos que são diante de uma sociedade, Senhor, tão insensível, no desafio de portas que precisam ser abertas, Pai, de enfermidades que precisam, Pai, ter o seu toque, Senhor, para que os teus servos tenham saúde, de tantas resoluções, mas não queremos viver, Senhor, uma vida cristã de recompensa. Nós precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito em nós, Senhor, que a nossa temperatura esteja de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, fortifica-nos, Senhor, a viver nesta sociedade até que Teu Filho venha. E como igreja, Senhor, nos esforçando como luz e sal desta terra. Só o Teu Santo Espírito pode fazer isto em nós através da Tua palavra. Esta vida que aqui está, Senhor, que está abatida, que está, Senhor, diante de opressões, diante de lutas, diante de provas, que possa, Senhor, ter a graça, a força para persistir, para continuar firme na Tua presença. Que o Senhor possa ser na vida de cada um dos seus. Agora leva-nos em Tuas mãos, guarda, livra-nos, abençoa-nos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus que abençoe, bom retorno.